Muito boa tarde a todos os ouvintes e seguidores do canal Política Visão Política. Hoje, na nossa companhia, para mais um Aqui à Conversa, temos Francisco Mota, é o líder da Juventude Popular. Francisco Mota acedeu à liderança da Juventude Popular a quando de Francisco Rodrigues Santos ter acedido à liderança do CDS e, portanto, nós temos aqui o Francisco para mais uma conversa. Francisco, muito boa tarde e mais uma vez agradecer-te o facto de teres aceito o nosso convite e começo por uma questão que é um imperativo nestes dias que correm, porque é uma situação muito fresca e é importante. À condição disso, é um facto que até o próprio líder do CDS tem tido mais visão e, entre aspas, mais palco na sociedade portuguesa. Ainda hoje vai ser convidado para mais um programa, já o foi há uns dias, e portanto quero-te perguntar se a situação que decorreu do CDS no fim de semana passado fragilizou o partido, se o partido saiu reforçado, se achas que o CDS vai conseguir dar esta volta menos boa, qual é a tua visão sobre este assunto? Bem, Miguel, antes de mais, muito obrigado. Agradecer naturalmente a ti e ao Pedro o convite que me foi endereçado para estar aqui convosco. É sempre um gosto e um privilégio, e ainda para mais, no momento de confinamento que o país vive, estas plataformas ganharam uma importância ainda mais redobrada para a discussão política nacional e para aquilo que é o contributo que nós, enquanto agentes políticos, enquanto instrumentos ao serviço do país, podemos dar junto precisamente das pessoas nesta ferramenta que hoje é a tecnologia ao serviço da mobilidade, ao serviço da discussão do país e daquilo que também importa, em boa verdade, aos portugueses. Eu começaria sobre esta questão interna do partido, dar algumas notas que me parecem fundamentais, até para que lá em casa também percebam daquilo que nós estamos a falar. A vida interna de um partido carece sempre de grande discussão, e é importante que assim seja. Mas não somos indiferentes, no caso concreto do CDS, face àquilo que aconteceu num passado recente. Por um lado, os resultados eleitorais das últimas eleições legislativas. Depois, por outro lado, também a necessidade de tentar unir à volta de um projeto político, de uma visão para o país, várias sensibilidades do espectro político dentro do CDS. E nesse aspecto dizer-te que às vezes também as crises são boas, e porque eu tenho uma perspectiva muito positiva da vida, e em todas as dificuldades olho para elas como oportunidades. E acho que, como tu referiste bem no início da conversa, o CDS, e sobretudo o líder do CDS, o Francisco Rodrigues dos Santos, esteve afastado muito tempo da ribalta, seja por opções editoriais da comunicação social, seja por uma dificuldade grande em se afirmar na agenda política nacional, seja pelas próprias eleições presidenciais, que focaram em muito os partidos que, no fundo, tinham candidaturas para se afirmar no espectro político, propriamente discutir as eleições presidenciais, e houve aqui um afastamento da ribalta mediática do líder do CDS. E esta crise política, em boa verdade, veio potenciar novamente aquilo que se pode dizer que é um renascer da liderança do Francisco Rodrigues dos Santos. Francisco, Mas também... deixa-me só interromper-te e perguntar-te aqui uma coisa de forma muito direta. Se é da tua opinião que o CDS, devido a essa falta de comparência na comunicação social, principalmente, se isso se deveu ao CDS se ter tornado um partido insignificante? Bem, o CDS é um partido insignificante. Então há muitos mais partidos insignificantes, por exemplo, com assento na Assembleia da República. Há partidos que só têm um deputado. O CDS tem 46 anos de história na democracia portuguesa. É um partido fundador do sistema político em Portugal. O CDS tem uma responsabilidade não só do ponto de vista na Assembleia da República, na representação do poder central do país, mas também tem milhares e milhares de autarcas, uma tradição de poder de proximidade, de políticas públicas reconhecidas pelas diversas comunidades onde o CDS está no poder, seja por liderança própria, seja em coligação com o parceiro tradicional que é o PPD-PST. O CDS não é um partido insignificante no espectro político nacional. Agora, o sentimento que há neste momento de desacreditar da política, e onde, sobretudo a direita, tem uma grande dificuldade de se afirmar num país tradicionalmente de esquerda, naturalmente que este partido, que é um partido assente na democracia cristã, conservador, liberal na economia,
e sobretudo com o aparecimento ainda para mais de duas forças políticas à sua direita, aliás, um mais no centro-direita, o caso da Iniciativa Liberal, já até em algumas políticas próximas, sobretudo nos valores próximos do centro-esquerda, e depois o próprio Chega, que era aquela parede que existia e que Paulo Portas tantas vezes falava, que para além de mim existe uma parede que não é ultrapassável e que foi ultrapassada. Agora, dizer-se que o CDS é um partido insignificante é naturalmente estar a reverter não só a história, não só o passado recente, como ao presente e sobretudo o futuro. Porque, repara, é como é reconhecer a forma combativa como os fundadores do CDS foram fundamentais e que viveram na transformação da liberdade e materializaram a democracia e não num qualquer outro regime de poder e de pendor totalitário. Foram estes, foi dentro deste partido que surgiram muitos daqueles que em abril se conquistou a liberdade, mas que em novembro de 1975 conquistamos a democracia e não permitíssemos que Portugal se tornasse a Venezuela da Europa, a Coreia do Norte da Europa e assim sucessivamente em sistemas políticos que não eram sustentados sobretudo na democracia e na liberdade. Portanto, o CDS e a sua história marcaram coletivamente gerações e cravaram a marca deste partido em cada pessoa, em cada família, nas terras portuguesas, através dos seus autarcas. Qual é a solução para alavancar outra vez aquele eleitorado ou que fugiu para o Chega ou que fugiu para a Iniciativa Liberal? Será que passa por aderirmos àqueles discursos ou as pessoas naturalmente irão ter ao encontro do discurso do CDS? O mais importante, quando se quer fazer essa discussão, é a primeira que temos que ter noção e alguma humildade, é de perceber que nenhum partido é detentor dos votos dos portugueses. Os portugueses são livres em votar independentemente em quem quiser. É uma escolha democrática, a democracia é feita assim mesmo. E a maior reflexão que o CDS primeiro tem que fazer é que, e no presente, é que o CDS faz falta a Portugal. E que todos fazemos falta ao CDS. Todos os dirigentes, todas as correntes, assim se pode dizer, todas as sensibilidades, todos os militantes do CDS, todos os simpatizantes do CDS são fundamentais para afirmar uma alternativa à política socialista em Portugal e onde os portugueses podem confiar. O CDS é um partido onde os portugueses confiam. Agora, há naturalmente um divórcio da maioria dos eleitores perante os partidos políticos. Isto não é um problema do CDS, isto é um problema da política. E há naturalmente um crescimento do absentismo. E aí são um fundo preocupante e perigoso que começa a evidenciar, sobretudo, os populismos mais radicais. Mas temos de ter consciência que isto acontece precisamente pela descredibilização da política e dos políticos, que em vez de se assumirem como instrumentos ao serviço de Portugal, apenas procuram alimentar os corredores da política e isso e as lutas de lugares. Eu costumo dizer muitas vezes, e lembrando uma frase do professor Adriano Moreira, é necessário resgatar o crédito dos valores acima do crédito dos interesses. É preciso resgatar a paixão novamente pela política de outros tempos. É preciso priorizar e unirmos num projeto de sociedade que mereça ser defendido, combater o mediatismo vazio e a obsessão pela popularidade virtual. E por mais que este desafio seja difícil, que sabemos que é, e sobretudo para um partido como o CDS, abraços com desafios bem diferentes de outros tempos, bem diferentes de outros tempos de 4%, bem diferentes de outros tempos com 5 deputados, bem diferentes de outros tempos do poder autárquico local, temos que todos fazer por dar a volta e por ser uma esperança para os portugueses. Certo. Mas também é importante, desculpa, não terminar, mas também é importante que tenhamos a capacidade de perceber que não é possível fazermos isto sozinhos. O Francisco Rodrigues Santos não conseguirá fazer sozinho. Como outros dirigentes que têm a responsabilidade dentro do partido, ou que já tiveram em outra altura, ou nos deputados, ou no eurodeputado, ou nos presidentes de Câmara, nos autarcas, não o conseguiremos fazer sozinhos. Tenhamos esta capacidade de conseguir convidar outros para que este nós, esta agregação, seja mais forte e também tenhamos esta capacidade para vencermos a mesquinhez, o ressentimento de particularismos estéreis e, sobretudo, estes egos infantis que muitas vezes existem dentro dos partidos políticos. E há uma coisa que os dirigentes do CDS e que os portugueses lá fora têm que perceber. Uma aposta na fragilização do CDS significa mais estagnação e menos esperança. Menos CDS é mais socialismo. Menos CDS é mais bloco central. E menos CDS é menos democracia. Portanto, há que olharmos para a nossa pátria, tenhamos a capacidade de devolvermos a esperança aos portugueses. E está na hora de traçarmos um caminho, arrepiar estratégias e juntos sermos a voz desta mesma esperança. Eu acredito profundamente que esta é a hora de, juntos pelo futuro, voltarmos a acreditar naquilo que nos une, que é o CDS. E sejamos um instrumento
e estejamos juntos para cumprirmos Portugal, que é este o maior desígnio a que nós somos chamados. Eu vou aqui passar um tema à frente, mas que, obviamente, por exigências do mesmo, vai exigir que volte a falar outra vez do Conselho Nacional. Eu não sou do CDS, eu tenho outro partido, o nosso partido os nossos partidos são colegas de coligações e do governo há muitos anos, mas eu sempre tive um contacto grande com o CDS, até porque o meu pai foi autarca do CDS durante alguns anos. E eu, lá está, sempre tive a realidade de um CDS muito plural, à semelhança do meu partido, que é o PSD, também é muito plural, e o CDS tem muitas famílias, é muito plural, como eu disse, e sempre teve, posso-me lembrar aqui de três rápidas: democracia cristã, conservadorismo, liberalismo, e eu posso perguntar-te qual é a tua opinião sobre a divergência enorme de famílias, principalmente dos conservadores e dos liberais. Francisco, achas que essas duas famílias se odeiam mais do que o CDS odeia o Bloco de Esquerda? Não, isso não é possível nem de longe de perto. O CDS afirmou-se sempre como a grande casa das direitas em Portugal. Tínhamos os conservadores, os democratas cristãos e os liberais. E o CDS continua a ser fundamental na articulação e no equilíbrio destas três grandes casas. E passei-te a explicar porquê. Em primeiro, porque hoje nos apercebemos, e porque temos um partido de centro-direita, como há pouco dizia, de centro-esquerda em certos valores, que é a Iniciativa Liberal. E percebemos o quanto há a importância do CDS para fazer um equilíbrio entre a parte social, entre a parte dos valores e entre a parte da economia. Hoje, há muita gente que olha para a Iniciativa Liberal e que vê como uma alternativa, uma alternância entre os liberais do CDS e os novos liberais urbanos da Iniciativa Liberal. O CDS sempre teve espaço dentro da sua casa para que haja estes liberais tradicionais. E Francisco, mais do que nunca, ainda recentemente... liberais tradicionais, por exemplo, agora lembro-me, obviamente, do Adolfo Mesquita Nunes, assim à cabeça, não achas que eles foram sempre muito apartados, muito desconsiderados, muito calcados dentro do CDS? Não, nem de longe, nem de perto. Como é que nós podemos considerar que um liberal como Adolfo Mesquita Nunes, ou como Michel Zóifert, que foi meu presidente da Juventude Popular, entre outros reconhecidos, aliás, eu fiz caminho na política com muitos liberais, e do qual tenho relações pessoais, não só políticas, hoje em dia. E como é que se pode dizer que o Adolfo Mesquita Nunes é um liberal perseguido, quase em termos de inquisição dentro do CDS? Reparem, foi um dos melhores governantes que o CDS teve. Ainda hoje, o trabalho que deixou na Secretaria de Estado do Turismo não só é reconhecido pelo setor e por todas as entidades que envolvem o setor, mas é um fator de orgulho para o CDS e é um exemplo de governação. O desprendimento, a liberdade. Olho para o Adolfo Mesquita Nunes, posso em muita coisa não me enquadrar, sobretudo na área mais liberal com o Adolfo, mas reconheço um grande quadro de dirigentes do CDS, em que já teve a oportunidade de mostrar o seu valor, que tem valor e que irá continuar a estar no CDS, porque, como ele diz, este é o seu partido. O Adolfo sempre foi reconhecido como o político desprendido, o político que sabia viver demasiado bem com a vida profissional e com a política, que não eram dependentes da política nem destes corredores do poder. Isto é que deu sempre a liberdade ao Adolfo, e bem, como outros, de poderem estar na política com o desprendimento e lutar para aquilo que acreditam. Portanto, nesse sentido, no CDS há um espaço do conservadorismo, há um espaço da democracia cristã e do liberalismo, que respondem neste espectro político, onde o Chega não responde e onde a Iniciativa Liberal não responde. Porque a Iniciativa Liberal, ainda agora recentemente nos apercebemos, e que onde as pessoas certamente começam a acordar para aquilo que é uma ferramenta, um instrumento político, que não há o mesmo enquadramento como dentro do CDS. Repara o que aconteceu recentemente com a eutanásia na Assembleia da República. Olha, a grande diferença. A Iniciativa Liberal é a favor da eutanásia, Adolfo Mesquita Nunes, liberal tradicional, é contra a eutanásia. Portanto, percebemos perfeitamente aqui as grandes diferenças que se vão encontrando. Como também na questão do conservadorismo. O CDS nunca perseguiu minorias. O CDS nunca procurou dividir o país. O CDS tem, na sua vertente conservadora e democrata cristã, uma resposta aos mais frágeis, aos mais vulneráveis, àqueles que estão mais expostos, às minorias. Certamente, não achamos que são as minorias que regem as maiorias, mas temos de estar atentos a elas. Respeitar, respeito mútuo, aqui num sentido de fraternidade mundial, num enquadramento democrático,
respeitar a cultura, a tradição dos outros. Mas por isso é que isto nos faz ser diferentes, e a grande casa das direitas conservadora, democrata cristã e liberal. É neste respeito, sobretudo pelo personalismo e pelo humanismo, que as pessoas empregam na sua ação política e na sua vida cotidiana. Francisco, os partidos são feitos de lideranças e as lideranças é que fazem muitas vezes os partidos e, obviamente, conduzem o rumo que esses partidos, obviamente, irão levar. Francisco Rodrigues dos Santos é um líder incontestável neste momento? Já todos percebemos, e não vamos ser nem sequer estarmos aqui a querer contrariar o evidente, que o CDS vive momentos controversos grandes. Uns dirão por oportunismo, outros dirão por taticismo, mas o CDS tem um líder, eleito em Congresso, renovou recentemente a sua legitimidade e confiança política no Conselho Nacional do CDS, aliás, como aconteceu no teu partido há bem pouco tempo, ou aliás, no mandato anterior, com Rui Rio, em que disputou precisamente esse Conselho Nacional com um outro dirigente do PSD. E, portanto, neste momento, mais do que Francisco Rodrigues Santos ser ou não ser um líder contestado, porque eu costumo dizer muitas vezes esta expressão, Cristo que foi Cristo, foi morto. Então estamos à espera de unanimismo. Devemos estar à espera de unidade. É importante. Em prol de uma estrutura, em prol de uma casa, em prol de uma propriedade política, em prol de um projeto político. Unidade. É importante. A união. Unanimismos, eles não existem. Portanto, hoje em dia, o Francisco Rodrigues Santos é o líder do CDS, é, por incrível que pareça, num partido conservador que existiu por escolha dos seus militantes, o aparecimento de um líder mais novo em Portugal a liderar esse partido, quando muitas vezes se pede renovação geracional, quando muitas vezes se pede uma oportunidade para os mais jovens, foi um partido conservador a dar esse primeiro sinal ao país. É necessário confiarmos, é necessário nos darmos tempo ao tempo. Estamos a meio do mandato e veremos aquilo que irá acontecer nos próximos tempos, e eu acredito que com a energia da juventude, com a experiência dos mais velhos e com a capacidade de trabalho do partido, todos juntos, poderemos reabilitar, reerguer e reconquistar a confiança dos portugueses perante o CDS. Francisco, eu vou perguntar-te aqui numa outra questão que tem a ver ainda com o mesmo tema, porque as pessoas sabem o programa do CDS, ou pelo menos aquelas pessoas que tradicionalmente votam no nosso espaço do centro e do centro-direita, votam e que votam no CDS, conhecem o programa. Tu, nesta nossa entrevista, tens debitado um pouco daquilo que é a tua visão e um pouco daquilo que é o programa do CDS, mas todos assistimos a que no fim de semana que passou à confusão instalada no Conselho Nacional do CDS. Muitas imagens foram relatadas na comunicação social, eu não preciso dar aqui exemplos, penso que toda a gente sabe. Por muito que o CDS tenha ideias, por muito que o CDS tenha agora uma liderança ainda mais reforçada, por muito que o CDS tenha quadros, por muito que o CDS tenha um plano verdadeiramente reformista e bom para o país, eu pergunto se na tua ótica o CDS no fim de semana passado deu um bom exemplo, porque aquilo foi uma confusão, não vamos aqui estar com meias palavras, aquilo que houve foi uma confusão, pelo menos o que passou para fora é que o CDS estava muito dividido. A organização do Conselho Nacional com Filipe Ana Corrêa Correia, pelo que se viu, não foi a melhor, não foi a mais feliz. Eu quero te perguntar, por muito que o CDS tenha ideias, o CDS tem credibilidade neste momento? A vida interna de um partido político é feita precisamente destes momentos mais acesos entre pessoas que têm opiniões diferentes e que deve ser respeitado dentro da democracia. Vivemos também um momento de pandemia excepcional, onde as pessoas se adaptam à realidade das novas tecnologias. Aliás, nós estamos nesta conversa aqui e eu preferia estar contigo, Miguel, num sítio qualquer, a gravarmos este podcast e a podermos estar cara a cara, porque a política é feita exatamente de proximidade, olhos nos olhos, no debate frente a frente, e não nestas circunstâncias que infelizmente nós hoje somos obrigados a conviver. E também os partidos políticos estão-se a adaptar a esta realidade. E nesse sentido, às vezes o facto de falar mais alto ou de falar mais baixo, menos ou mais decibéis, não significa que este ou aquele tem razão. Às vezes é o fervor do momento, e isto também deve ser considerado face até àquilo que era o debate político no seio do Conselho Nacional. Mas eu também acho que estamos nós até os dois aqui a incorrer num erro perverso, porque os portugueses estão cansados da guerrilha interna dos partidos políticos.
Os portugueses estão cansados das trincheiras políticas, do lavar de roupa suja, da discussão do poder pelo poder, da falta de sensibilidade e capacidade de poder responder, sobretudo, àquilo que são os anseios e os desafios dos portugueses. Aquilo que o CDS tem que fazer daqui para a frente para se credibilizar, usando uma expressão tua, mesmo que possa não concordar com ela, porque eu acho que esta questão da credibilização da política não está num partido, como eu disse há pouco, mas está no espectro político de uma forma genérica. Acho que nós temos que ser capazes de construir um programa e uma mensagem que dê esperança aos portugueses de uma vida melhor. Os portugueses estão cansados. Estão cansados desta falta de reconhecimento, de mérito, que o elevador social efetivamente funcione, que não seja um sacrifício e uma corrida diária poder viver em Portugal. E é necessário inverter aquilo que foram as políticas, sobretudo dos últimos 20 anos. E quando nos falam, agora recentemente, sobre uma dita bazuca europeia, Portugal recebeu bazucas europeias constantemente. Nós somos um país suicidodependente da Europa. E a grande questão que fica em cima da mesa é possível avançar para um novo ciclo da vida nacional? É possível ingressar no novo panorama de futuro, havendo esperança num país diferente, não hipotecando as próximas gerações? É possível não voltarmos a correr os erros que tivemos de fraquíssimo desenvolvimento desde que entramos na União Europeia e que optamos por políticas de betão, pelas obras públicas ruinosas, que não tivemos capacidade de poder potenciar e criar riqueza em Portugal, que hoje fosse reconhecida, potenciarmos o melhor que o país podia ter para produzir? Será que nós conseguimos inverter isto? Hoje é a questão que fica dos portugueses, porque mesmo após estas sucessivas bazucas europeias, nós empobrecemos muito mais em comparação com outros países da Europa. Existiram países da Europa que entraram posteriormente a nós e que já nos ultrapassaram. Temos uma dívida pública incontornável, um Estado social insustentável. Pois bem, quando nós olhamos que temos apenas 2 milhões de portugueses, a trabalhar para cerca de 8 milhões de portugueses, torna-se muito difícil. E se me permites, até dar aqui alguns dados para que as pessoas percebam mesmo lá em casa. Nós somos 10 milhões, cerca de 10 milhões de habitantes. Destes, cerca de 2 milhões e meio são jovens até aos 24 anos, ou seja, dificilmente entram no mercado de trabalho e não produzem. 3 milhões e 600 mil são reformados e pensionistas, ou seja, já não contribuem, apenas são sustentados pela sua reforma e bem por aquilo que integraram ao longo de anos no esforço e na dedicação e no sacrifício do seu trabalho. 800 mil são funcionários públicos, ou seja, pagos por todos nós. 900 mil, até à data do mês de dezembro, são desempregados. 270 mil são beneficiários do rendimento mínimo garantido. E quase um quarto, 22% dos trabalhadores por conta própria ou de outra, recebem o salário mínimo. Cerca de 80% da população portuguesa não teve direta imediatamente o seu rendimento diminuído com a atual circunstância que o país vive. Portanto, boa parte da restante também não, porque já ganhavam muito pouco. Portanto, estava no seio daqueles que ganhavam, grande parte deles, o ordenado mínimo nacional. Somos um dos países da OCDE com menor mobilidade social, e onde as pessoas cada vez menos acreditam no ensino como fator de inovação social. Não existe inovação social em Portugal. Não se permeia o mérito em Portugal. Somos o 5º país da OCDE em consumo de antidepressivos. Mas depois há sempre uma alma qualquer que vem para as televisões, enaltecendo a grande cultura cívica dos portugueses, para justificar a empatia, para sobretudo a não participação. Mas é esta a radiografia do país que nós temos. Nós temos 2 milhões de portugueses a trabalhar para 8 milhões. E mais, portanto, há aqui um definhar, é impossível a sustentabilidade das contas públicas. Depois, mesmo assim, somos dos países da Europa que mais impostos pagam. 40% do nosso rendimento, 40%, é pago em impostos. É assustador. Isso é assustador. E se olharmos para aquilo que é o rendimento dos portugueses face aos restantes países da Europa, ainda mais assustador se torna. Porque é insustentável, é impossível isto continuar assim da forma que está a acontecer. Temos uma carga fiscal que é asfixiante, não só para as famílias, mas também para as empresas, para aquelas que são os verdadeiros ventiladores do país, para aquelas que são aquelas que fazem criar riqueza, que permitem a economia social, que permitem dar as respostas àqueles que são os mais desfavorecidos. E depois temos a nossa geração. Aquela geração que se questiona que é o que é que o meu país fará por mim? E o que é que eu posso fazer pelo meu país? Nós somos a geração mais bem preparada de sempre, dizem uns. Eu acho
tinha aqui uma certa dificuldade, somos ou não somos a mais bem preparada, mas depois foi aquela que nos deram mais ferramentas para estarmos disponíveis para o mercado de trabalho e para os desafios do futuro. Mas nós hoje olhamos e percebemos que quem quiser subir na vida tem que andar pelos corredores do poder, tem que ter um amigo no sítio X ou no sítio Y. O fator da cunha é um ingrediente favorável para conseguir atingir o lugar de referência na instituição pública ou privada do lugar A ou do lugar B. Nós vivemos hoje claramente num país onde a corrupção, os corredores do poder influenciam o desenvolvimento da nossa pátria. Onde não há uma liberdade de escolha e onde há um patrocínio claro e tendencional da dependência do Estado. Onde se patrocina a subsidiodependência. Porque esta é a maior ferramenta política que o socialismo tem. Porque no dia em que as pessoas deixarem de depender do Estado, o socialismo vai falir, termina. Portanto, nós tornamos-nos nestes últimos anos, nestas últimas décadas, uma sociedade sem energia, sem o rasgo que os nossos antepassados nos deixaram e que herdamos deles. E é fundamental que nós possamos ter um discurso, sobretudo para as novas gerações, de liberdade, que tenhamos a capacidade de ser uma alternativa aos portugueses e, sobretudo, uma alternativa de escolha na governação. E aqui o PSD e o CDS têm um papel preponderante. Porque se tiverem este discurso limpo, se tiverem esta energia, se tiverem esta capacidade, também os populismos não vão certamente emergir. E como é que isto se faz? Faz-se valorizando a liberdade da iniciativa privada, a defesa da propriedade privada, a não exploração do cidadão pelo Estado e sobretudo, com a valorização da nossa cultura, da nossa tradição e da nossa história, que dia após dia é deixada para trás. E como é que nós respondemos, sobretudo à nossa geração? Como é que nós fazemos isto? Temos a capacidade de dar oportunidades, de lhes dar uma oportunidade. Porque a nossa geração não quer subsídios. A nossa geração quer oportunidade. Se em algum momento o governo, qualquer que ele seja, encontrar ferramentas para nos subsidiar naquilo que é a nossa entrada no mercado de trabalho, tenhamos nós a coragem de dizer não queremos. Façam o seguinte, libertem-nos. Libertem-nos da carga fiscal a nós e às empresas. Deixem-nos ser nós a decidir o nosso futuro e temos a liberdade de gerir os nossos dinheiros. Mais uma vez eu digo, 40% dos nossos recursos, daquilo que nós trabalhamos mensalmente, é entregue a um Estado burocrata, a um Estado que fala constantemente com os portugueses, que não representa os portugueses e apenas representa os poderes instalados e aquilo que infelizmente vão sendo as negociatas dos corredores de poder. Francisco, agradeço aqui a tua radiografia do país e mesmo para terminar vou apelar à tua capacidade de ser telegráfico e vou-te perguntar qual tem sido o papel da Juventude Popular no CDS, qual é o impacto que a Juventude Popular tem no CDS e porque o nosso público-alvo são os mais jovens, se algum jovem estiver inclinado para aderir ao CDS, quais são os motivos fortes que ele tem para o fazer? Isto é uma pergunta extensiva, a minha parte de síntese vai se tornar difícil, mas eu vou tentar responder de uma forma muito rápida e objetiva. Peço que isso seja em 10 minutos, por favor. A Juventude Popular é quem dá a vida ao CDS. Foi a Juventude Popular que deu, foi o CDS que deu vida à Juventude Popular, mas é a Juventude Popular que dá vida ao CDS na renovação dos seus quadros. Mas eu mais uma vez colocaria, até porque quem nos ouve lá em casa certamente aproveita estes programas para fazer reflexões face às circunstâncias atuais e que se vive. Eu gostaria de dizer o seguinte: a Juventude Popular, ao longo deste período, sobretudo no último ano, muito difícil, esteve na liderança desde a primeira hora do debate político. Não confinamos, achamos que não devíamos confinar, porque era preciso responder, era preciso acompanhar, era preciso estar na linha da frente. E olha, desde a primeira hora, nós ajudamos muito o partido e fizemos logo um linkar de propostas, quer fosse do ponto de vista local, quer fosse do ponto de vista nacional. E hoje, passado este tempo, nós verificamos que tínhamos razão. Logo na primeira semana de confinamento, sugerimos uma coordenação única entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor particular e social. Era preciso racionalizar recursos, era preciso alocar recursos, era preciso responder aos doentes Covid, mas sobretudo não deixar para trás os doentes não Covid. Chegamos ao final do ano, mais de 900 milhões de consultas por realizar, mais de 200 mil cirurgias que não foram realizadas, pessoas que foram abandonadas na sua solidão, como trapos, esquecidas no seu dia-a-dia e onde o Estado uma vez mais falhou.
dissemos desde a primeira hora, as Forças Armadas eram fundamentais na organização e na resposta a dar à pandemia pela sua capacidade logística, porque vivíamos um período de guerra e nada melhor que as Forças Armadas para poder responder, e porque eram detentoras também de recursos na área da saúde, mas também na área da logística. Achámos que já devia ser assim na gestão da pandemia e muito mais reforçado agora na questão da vacinação, porque percebemos rapidamente que as estruturas estatais não estavam preparadas para algo parecido e rapidamente, à boa fórmula portuguesa, tornamos uma simples vacina em favorecimentos, em desleixo, em uns a terem direito face a outros, sem critérios e sem capacidade de resposta. Agora, com o Almirante, assim espero que as coisas bem que se melhorem. Mas foram erros sucessivos e nós apontamos. Só para termos noção, a Juventude Popular, no dia 10 de junho, fez o seu Conselho Nacional e onde aprovou um programa de uma geração para Portugal, onde áreas como a agricultura, como a saúde psiquiátrica, como a economia, como a educação, como questões sociais, como a questão das drogas, a eutanásia, sendo uma geração para a vida, a questão da TAP, toda uma reestruturação, um programa feito para o país, nós conseguimos preparar, entregamos, oferecemos enquanto instrumentos ao serviço de Portugal, ao partido e para estar ao serviço dos portugueses e, sobretudo, das novas gerações. Para quem agora entra na vida política e partidária e que se identifica ou não com este ou com outro partido, eu gostaria de dar esta resposta de uma forma genérica. Este programa é um programa democrático. A ideia é que os agentes políticos possam fazer reflexões sobre a visão de diferentes sociedades, mas aquilo que eu posso direcionar-me aos jovens portugueses e a quem nos ouve é, sobretudo, que é necessário ter cultura democrática em Portugal. É necessário ter cultura e educação política em Portugal. Leiam muito, estudem, procurem estar informados, façam-se como instrumentos, reconheçam na política como uma missão, como um instrumento ao serviço do país e como uma das mais nobres ações que se pode ter perante a nossa pátria. E para isso é preciso conhecer e é preciso responder. E nesse sentido, somos nós próprios, a nossa geração, que tem essa capacidade, muito mais do que neste ou naquele partido, que percebam uma coisa, que está na hora de fazermos os portugueses voltarem a acreditar que é possível pensarmos no futuro do país em prol das próximas gerações e não em detrimento simplesmente das próximas eleições. Francisco, mais uma vez quero agradecer-te, à semelhança do que fiz no início, agradecer-te teres aceito o convite. Para mim foi uma honra poder entrevistar, para a Visão Política também, e apelo aos nossos ouvintes para que na próxima semana estejam aqui connosco, porque iremos fazer mais uma entrevista, desta feita com o presidente e líder da JST, Alexandre Poço. Francisco, mais uma vez muito obrigado e obrigado por teres Muito obrigado, desde uma boa tarde para todos. Boa tarde.